Olá, colegas da odontologia. Estamos aqui em mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Esse episódio é um episódio diferente porque ele também faz parte do CRO pelo Pará, que é o nosso programa de incursões ao interior do estado, para saber da necessidade de nossos colegas, para saber um pouco de como anda a odontologia no interior do estado do Pará. Para isso, eu convido a conselheira Carla Hermes. Tudo bem, Carla? Tudo bom, Marcelo. Para apresentar o nosso convidado daqui de Marabá. Olá a todos, olá Marcelo, Dr. Tiago Viana, representante do Conselho Regional de Odontologia no município de Marabá, né? Onde eu vou ter o prazer de fazer a leitura, né, do seu currículo. Dr. Tiago Viana, ele é formado pela Faculdade de Odontologia de Campos, no Rio de Janeiro, formou em 2001, é especialista em endodontia e ortodontia e possui também habilitação em odontologia hospitalar. E é mestrando em cirurgia e pesquisa experimental da UEPA, aqui mesmo do município, né? Isso. Então, doutor Tiago, seja bem-vindo. Obrigado. Esperamos poder oferecer, né, à classe odontológica tudo o que é de importante que o município de Marabá possa contribuir para a odontologia do estado. E eu vou deixar para o Marcelo, né, a primeira pergunta, as primeiras considerações. Antes da primeira pergunta, Carla, sim, né? nós vamos pedir para o Tiago fazer as considerações iniciais e agradecendo o convite aceito pelo Tiago do Conselho para participar desse episódio. Tiago, seja bem-vindo, muito obrigado e faça suas considerações iniciais. Muito obrigado, doutor Marcelo, doutora Carla. Para mim é uma honra, em primeiro lugar, ser escolhido para ser o representante da nossa classe aqui no município de Marabá, que é o município polo. E, em segundo lugar, pela iniciativa do Conselho de procurar ficar mais próximo de nós, cirurgiões dentistas do interior. Tá? Então, para mim é uma alegria enorme poder contribuir com vocês. Legal. Tiago, já és paraoca, né? Paraense com carioca, sim, né? Sim, então sim. A gente já tem aqui uma pessoa que veio de Cabo Frio, né? Foi formado em Campos e veio trabalhar no interior do estado do Pará há mais ou menos 20 anos, aproximadamente. Tiago, já na minha primeira pergunta, como é trabalhar em Marabá, trabalhar em Rondon também, que eu sei que tu fazes parte do quadro de dentistas de Rondon. Como é esse dia a dia, o cotidiano de um cirurgião dentista no interior do estado? Fala um pouquinho disso. Bom, eu quando cheguei aqui no Pará em 2003, eu fui morar na cidade de Rondon, uma cidade pequena, que me acolheu muito bem, inclusive me ofertaram o título de cidadão honorário da cidade. E logo em seguida, em 2016, eu vim morar em Marabá, onde eu assumi o concurso da prefeitura, transferi minha matrícula da CESPA para cá e hoje mantenho só o consultório em Rondon. Trabalhar no interior é um pouco diferente de trabalhar na capital. A gente ainda tem uma oferta maior de pacientes, a gente ainda tem uma qualidade de vida enquanto profissional um pouco melhor, tá? A concorrência é alta, mas não é tanta. E o que eu acho de mais interessante de morar no interior é o vínculo que você cria com os pacientes. Você não trata o paciente como mais um, ele se torna um amigo. De forma que você não pense só no tratamento dele, você pense na saúde dele, no bem-estar dele como um todo. Para mim, essa é a grande vantagem de se trabalhar no interior. Existem dificuldades em relação à locomoção para grandes centros, caso precise de algum procedimento de maior complexidade, mas no interior eu costumo falar que eu só volto para Cabo Frio depois de aposentado. Legal, legal. Então, assim, pelo que tu estás falando, o grande atrativo para ti foi a relação pessoal misturada com a relação profissional. Sim. Onde a condução do teu dia a dia, da tua vida, ela não é só com a odontologia técnica, mas também a odontologia de uma certa forma humanizada, né? E essa humanização ela passa a trazer para o teu convívio pessoal paciente da tua vida profissional. Então,
isso Eu acaba... só tinha uma perguntinha para fazer, fazendo essa ligação, desse atendimento, dessa aproximação com o paciente, dessa familiaridade que a gente acaba adquirindo. Isso se dá, você poderia me responder, isso se dá tanto no serviço público quanto no privado, ou isso tem uma diferença? Eu procuro ser imparcial. Lógico que existem suas limitações em ambos os locais, mas para mim o paciente, a saúde dele, independente do local, é o meu objetivo final enquanto profissional. Você chegar em casa com a sensação de dever cumprido, sem demagogia. A gente sabe que todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas limitações técnicas, mas você procurar fazer de forma isenta o que você tem que fazer e bem feito, para mim isso aí é uma condição sine qua non. Eu procuro não diferenciar. Pelo contrário, eu sempre falo que o paciente do serviço público, ele é um paciente que já pagou a conta. Ele já pagou através de impostos. Isso. Então não tem almoço grátis, ele já pagou. Legal, é importante a gente ter essa noção de atendimento de um profissional como tu, no sentido de acreditar que a nossa profissão, ela realmente vai ser capilarizada nos locais mais distantes da capital. E o Pará, a gente sempre frisa que é um estado continental, né? Um estado que é imenso, muitas das nossas ruas são rios. E dentro desse panorama todo, Tiago, uma cidade como Marabá, que tem aproximadamente 300 cirurgiões dentistas registrados no conselho, e sabendo que a OMS ali, ela prega, que ela preconiza que são em torno de 1.200 pacientes por habitante, né? Paciente por profissional, por cirurgião dentista. Então, essa ideia, como tu falaste, é que ainda tem um público muito interessante para ser atendido no interior do estado. Mas aí, como tu és um profissional do sistema público também, como tu achas que poderia haver uma interiorização maior e melhor em quantidade e qualidade dos profissionais de odontologia? Como eles poderiam ser estimulados a vir para o interior também e não ficar inchando a capital? Isso é uma pergunta bastante pertinente, bastante interessante, porque eu não vejo políticas públicas de incentivo ao profissional vir trabalhar no interior do estado. Bom, essa pergunta é uma pergunta bastante ampla, porque foge do aspecto enquanto conselho, enquanto profissional formador de opinião, entra já na alçada de políticas públicas, como o senhor falou. Eu falo por mim, eu saí de um estado bem populoso, uma cidade do tamanho de Marabá, e vim morar numa cidadezinha de 45 mil habitantes, que hoje é uma cidade, junto com Marabá, a cidade do meu coração. Por quê? Primeiro que me ofereceram um emprego na época muito bom, tá? E segundo, pela qualidade de vida. Você poder andar, você poder... Por exemplo, o pneu do seu carro fura. Do nada aparece, doutor, eu te ajudo, tal. Então, assim, isso é uma grande vantagem. Agora, em relação a políticas públicas, eu acho que os nossos representantes, enquanto Brasília, poderiam pensar nessa situação. A população brasileira ela ainda é muito carente de saúde bucal. Nós temos um país de desdentados. A gente tem um costume de uma odontologia pública curativa. Eu acredito que a hora que nós tivermos uma política pública de aspecto preventivo, aqueles 5 conceitos, promoção, limitação do dano, são 5, né? Promoção, ação inespecífica, ação específica, diagnóstico precoce, limitação do dano e reabilitação. Quando começarem a fazer isso da forma que tem que ser feito, eu acredito que sim. Os pacientes terão mais saúde e os profissionais, igual o senhor me perguntou, como que eles viriam? Você tendo uma população mais ávida por saúde, sendo mais bem informada, eu acho que seria a grande saída. Mas eu acho que isso não fica só em nível de Brasília, eu acho que isso fica também em nível de gestores municipais, entendeu? Gestores estaduais, não só da federação.
Então, assim, eu fiz uma pergunta provocativa porque eu percebi que tu falaste com paixão de uma situação que tu vives, né? Então, não pode ser só essa pegada de uma filosofia de vida do profissional. Tem que haver uma via de mão dupla que os gestores eles possam também incentivar. Um exemplo, um profissional que foi formado na capital e ele é do interior. Como ele voltaria para o interior? Que incentivo ele teria para voltar para o interior, além da família dele? Aí é que eu digo que poderiam haver políticas públicas de incentivo para que o profissional, né, que saísse do interior, ele voltasse para esse interior para cuidar da população da qual ele foi originado. Então, isso é uma das situações que a gente provoca os entrevistados para que possa realmente se discutir, se debater esses assuntos. Por quê? Porque quando nós falamos em qualidade e quantidade, são duas situações que devem seguir em conjunto. A qualidade não vai nos trazer para o Conselho problemas éticos como nós temos hoje. E aí é que nós entramos nessa seara. Nós temos um Estado continental que nós tentamos colocar representantes em pontos estratégicos para que esses representantes eles possam servir de ponte de ligação entre a sociedade, entre os colegas e entre o Conselho, e nós possamos minimizar os problemas que nós temos. Então, dentro de toda essa logística que o Conselho faz para tentar fiscalizar a ética profissional de um profissional de qualidade, que esse profissional ele não vai nem precisar ser fiscalizado porque ele vai fazer o que é certo. Então, o mau profissional é que acaba sendo fiscalizado porque ele pode causar danos à sociedade. Sim. E o CRO pelo Pará, aí eu peço para a nossa técnica, o Wallace, botar a nossa outra imagem, né? Ele está estrategicamente trabalhando essas questões como está aparecendo ali na tela. Então, nós temos representantes em polos, levando orientação, levando educação continuada, fazendo a fiscalização e também mostrando que o Conselho quer estar sempre perto para ver quais as possibilidades de auxílio para as necessidades dessa população de profissionais. E que acaba abrangendo a região, né? Nós estamos em Marabá, mas a gente já tem aqui cidades vizinhas que não chegam a Paraupebas, que fica mais próximo de Marabá. Então, essa acessibilidade fica com o representante daqui, né? Sim. Então, dentro dessa explanação que o Marcelo fez, eu gostaria de perguntar como você se vê enquanto representante do Conselho Regional de Odontologia no município de Marabá, de forma que os profissionais estejam realmente com esse entendimento de que você é a pessoa que pode fazer um link mais próximo, mais rápido, né, com o Conselho Regional. De que forma que isso está chegando em você? Bom, desde o dia que me foi feita a nomeação, eu procuro exercer o papel de representante, como vocês mesmos disseram, como um elo de ligação entre os profissionais, seja cirurgiões dentistas, auxiliares, protéticos, todos que são inscritos no CRO, fazer essa ligação com o Conselho. Porque até então não havia, ou se eu tivesse tido antigamente, era muito precário. E as pessoas ficavam reféns, só de telefone, muitas das vezes não tocava. Então hoje eu procuro, sempre que me procuram, na mesma hora, enviar a demanda para a pessoa responsável, seja o presidente, seja alguns funcionários. Conselheiros também, falo muito com o doutor Dário, para poder fazer essa ligação e também orientar de alguma forma. Ontem mesmo, 2 colegas me procuraram, pedindo orientações, falei, não, vou te passar o número de doutor Dário e tal, para poder você sanar a sua necessidade. E isso tem sido muito importante para a gente aqui. De certa forma, nós não nos sentimos mais órfãos do Conselho.
porque há um tempo atrás é isso que a gente mais ou menos sentia, o conselho lá em Belém e os dentistas todos aqui no interior, digamos, e agora? Para onde eu olho? Então, assim, eu procuro ser pelo menos esse mastro de poder de ajudá-los. Talvez eu não resolva nada, ou se for resolver vai ser pouca coisa, mas pelo menos orientá-los. Sim, sim. E você sente esse retorno do conselho, assim, não só das pessoas que você se comunica, né, através dos conselheiros, através dos funcionários, você consegue ter uma resposta efetiva para sanar as demandas dessa classe? Todos que eu procurei ajudar, todos foram ajudados, sim. Tá. A gente conseguiu sanar os problemas o mais rápido possível. É importante porque, assim, nosso grupo está no conselho há 3 anos, sendo que foram 6 meses iniciais da intervenção, e passamos mais 10 meses até a eleição e mais 1 ano, né, cumprindo o mandato tampão. E nós já viemos a Marabá em 2021. 2022 nós não podemos ir porque nós tivemos uma demanda muito grande de trabalho do Conselho, mas em compensação nós levamos os 9 representantes que nós temos nomeados a Belém para o encontro de representantes e coordenadores e a solenidade da Semana do Dentista. E agora voltamos a Marabá para gravar o Odontocast e reunir novamente com os colegas para expor algumas coisas e ouvir algumas outras coisas para saber como nós poderemos trabalhar mais e melhor. Então, quer dizer, mesmo que tenha uma certa distância, mesmo que tenha um tempo que nós não estamos conseguindo estar em todos os municípios, e não vamos conseguir, não vamos enganar ninguém, não vamos prometer o que não vamos cumprir, mas nós estamos tentando, nas nossas bases, nos nossos polos, com os nossos representantes, estabelecer uma linha de diálogo com a população da classe odontológica que está nas regiões dessas representatividades. Então, Tiago, a gente está passando essa informação dentro do Odontocast, porque inclusive vir e fazer o Odontocast com vocês do interior do estado acaba sendo um trabalho também que mostra a nossa responsabilidade, o nosso compromisso em procurar estar sempre perto, não é? E dentro dessa situação toda, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quais seriam as maiores demandas, né, relacionadas ao Conselho Regional de Odontologia do Pará que tu sentes no interior do estado? É com publicidade? É com uma questão de falta de ética de um colega para com outro? Qual seria uma demanda mais frequente que tu sentes aqui em Marabá? Bom, enquanto representante, o que eu mais percebo é a questão de orientação quanto à documentação. Documentação. Para poder renovar carteirinha, fazer quitação de anuidade. Agora, em relação a problema entre colegas, eu nunca presenciei, não tenho conhecimento também, tá? Mas aqui a nossa maior demanda é essa. Profissionais que se formam, profissionais antigos que querem ficar quites com o conselho. Profissionais que vêm de fora, profissionais inclusive. Trocar o CRO. Isso, fazer uma inscrição secundária, né? Isso, já auxiliei alguns nisso. Essa parte burocrática. Com publicidade, tu não tens muita demanda? Não, o que chega a mim, não. Eu vejo algumas coisas, tal, procuro orientação no conselho, com o Dr. Dário e tal, mas que chegou até a mim... Em forma de denúncia? Não, até agora não. Tá, eu tenho uma outra pergunta também para te fazer. Em relação às necessidades dos profissionais, tu sentes que essa necessidade no interior do estado ela seria mais voltada para o reconhecimento, para a valorização do profissional? Tu sentes que há mais necessidade para adquirir conhecimento técnico-científico, alguns eventos que poderiam acontecer mais nos interiores? Santarém é um polo que tem sido promissor, tem feito vários eventos, não sei como é aqui em Marabá, não sei como são em outros municípios, mas Santarém eu já sei porque eu tenho acompanhado. Ou a questão de conseguir recursos financeiros para equipamentos, para novos equipamentos, novos
novos materiais, novos recursos. Então, assim, o que tu achas que é a maior necessidade do profissional do interior? Bom, o profissional do serviço público, nos municípios que eu trabalhei e trabalho, a gente procurou sempre oferecer um serviço odontológico respeitando as limitações, mas de qualidade. Tá? Inclusive aqui em Marabá também a gente procura, com muita limitação, que a gente sabe que não é fácil, é uma cidade muito grande, procurar oferecer um serviço de qualidade. Quanto aos colegas profissionais, particulares, também alguns no serviço público, aqui hoje nós contamos com 3 escolas de pós-graduação que oferecem especializações, que são a INGA, a Unesca, o Instituto Mariano, e tem a Faculdade de Odontologia, que é a Uninorte. Então isso abriu uma porta muito grande para os colegas se aperfeiçoarem, se especializarem na cidade. Isso. E de certa forma valoriza também o mercado odontológico da cidade. Tá? Então, a maior necessidade que eu via, que eu enfrentei em 2003, 2005, logo assim que eu cheguei aqui, é ter que fazer uma especialização em Belém. De repente ter que pegar um avião e ir para o Rio, Brasília. Hoje não, hoje a gente tem tudo nessa região aqui. Que bom. Mas em eventos, vocês não estão com eventos como jornadas, como seminários, como congressos? Essas próprias instituições de pós-graduação. Ou são só cursos de especialização que elas fazem? Elas promovem simpósios aqui na região? Tiveram alguns, mas de forma bem esporádica. Promovem, mas não é aquela coisa como poderia fazer. Não tem um calendário. Isso, um calendário específico. Isso seria de suma importância. Até poder fazer esse networking. Por isso que eu te fiz a pergunta, entendeu? Eu queria saber como é que isso funcionava aqui. Então, o que deu para entender é que o funcionamento são concursos de pós-graduação, basicamente isso aí. Se o profissional do interior, daqui de Marabá, da região, quiser fazer um congresso, ele tem que ir para fora de Marabá. Ponto. Era isso que eu queria saber, a pergunta era essa. Em relação a adquirir equipamentos, não sei a questão de ter dentais físicas aqui. Tem sim. Dentais físicas. Tem, a questão de adquirir materiais e equipamentos, ela supre a demanda de Marabá. Isso é importante também. De outra forma, eu também queria te fazer mais uma pergunta em relação à tua opinião sobre as quase 2 dezenas de faculdades do Pará e as mais de 500 faculdades de odontologia do Brasil. A opinião do representante do Conselho Regional de Odontologia do Pará, daqui de Marabá, para nós. Bom, fica difícil até opinar, porque eu lembro quando eu estudava, a gente estudava. Hoje eu vejo uma queda no ensino da qualidade. Na qualidade do ensino, desculpa. Eu vejo hoje profissionais que se formam que, se você olhar bem, talvez não formaria na nossa época. Tá? Isso é fato. Isso é fato. E talvez uma ideia, pode ser que vocês refutem, você bancar 500 faculdades de odontologia, lançando em média 40 alunos cada turma, então são 80 por mês, 80 por ano cada faculdade, 500 são da quanto? 80 vezes 500. Acaba o teu raciocínio que eu vou te falar uma coisa. 4.500. Vai encharcar. Não poderia ser feita uma prova igual do OAB? É a tua pergunta? Né? Não, é uma pergunta-resposta. Porque seria, de repente, uma forma de ver realmente quais as faculdades estão ensinando e quais as faculdades que estão apenas fazendo negócio. Essa é a minha ideia. Agora, respondendo claramente, algumas faculdades são muito boas, dessas novas, mas existem muitas faculdades que deixam a desejar, sim. Para responder a tua pergunta quase respondida já, o CFO ele já está em análise de uma prova de proficiência que já foi feita uma do CRO Paraná com um projeto piloto.
Então, isso daí em novembro do ano passado, de 2022, já houve um projeto piloto de uma prova de proficiência do CRO Paraná, que foi entregue ao CFO e ele está analisando. Então, dentro disso, podemos dizer também que o CFO está muito ativo, está alterando o Código de Ética Odontológica, atualizando, porque ele já tem 10 anos e muitas mudanças aconteceram nesse meio do caminho. Temos muitas coisas acontecendo, inclusive uma novidade em relação à odontologia hospitalar, porque estamos tratando, junto com todos os conselhos regionais de odontologia e com o Conselho Federal, de vários assuntos, e um deles é a odontologia hospitalar. Então, assim, nós também torcemos para que essa questão da educação ela possa ter mais qualidade, menos quantidade, e que isso possa trazer benefícios para a sociedade, que é o que o Conselho sempre preza. Então, dentro de todo esse processo que está acontecendo, eu já te garanto que estão acontecendo coisas que já deveriam ter acontecido há algum tempo e que a tendência é que isso aí vá se definir de uma forma positiva, tá? Bacana. Pessoal, a direção está avisando aqui que o nosso tempo está estourado. Então, eu preciso finalizar e vou pedir para a Carla fazer já alguma última pergunta, se ela tiver, e depois as suas considerações finais, com o Thiago também fazendo as considerações finais, né? E depois eu faço as considerações finais para que a gente possa dar sequência aos próximos episódios do Odontocast. Vamos lá, Carla. Eu gostaria, sim, de fazer uma pergunta, né? Você trabalha tanto no serviço público quanto no privado. Você já falou aqui agora a respeito das instituições de ensino dessa região, né? E com relação às outras instituições representativas para a classe odontológica, e aí eu vou citar como a própria Visa, a Vigilância Sanitária do município, ela é atuante, sindicato, outras instituições de classe que possa ter, que não seja a nível nacional, mas que seja local, que seja restrito, né, uma cooperativa, uma situação assim. Você tem o que nos falar a respeito dessas instituições, se você participa de alguma, ou se apenas você atua na área administrativa do serviço público e privado, dentro do seu consultório, ou você tem participação, ou sabe de como que essas instituições se comportam no estado e especificamente no município de Marabá. Bom, eu já participei do Conselho de Saúde e nós, na época, enquanto conselheiro, nós procuramos auxiliar ao máximo os colegas, que aí volta para a questão do serviço público, a valorização profissional, a capacitação dos mesmos. Hoje, inclusive, a gente procura sempre fazer reuniões e tal. Agora, em relação às outras instituições, eu não tenho acesso. O sindicato odontológico em Marabá eu não conheço, se tem eu não conheço, tá? Mas as instituições que a gente procura sempre alguma parceria, todas têm sido muito favoráveis conosco. Tanto instituições privadas de ensino odontológico, quanto instituições públicas. No caso, a prefeitura sempre tem nos ajudado também. Que bom, né? Tá? A CESPA também conseguiu ceder também para a gente um espaço. Então, a gente tem um livre acesso a todos. Tá? Mas em relação a outras instituições, eu não tenho conhecimento. Não tem, né? Não. Tá certo. Uma pergunta também que ficou sem ser feita. O município de Marabá paga muito bem, né? Muito além até do piso salarial. Sem especificar valores, mas nós sabemos que a Prefeitura Municipal de Marabá, ela paga o salário base, ela paga gratificação por especialização, ela paga insalubridade, ela paga outros direitos, né? Então, quer dizer, vai um salário justo. Um salário justo para o que o profissional de odontologia deve atuar. E nós esperamos que ele atue justificando o salário que ele recebe aqui, né? Essa questão que o senhor levantou é o que a gente sempre comenta.
Nós somos cirurgiões dentistas. Me arde ouvir a palavra odontólogo. É uma área de abrangência muito maior, Nós somos cirurgiões dentistas, nós operamos o paciente todo dia. Cada um com a sua especificidade. Cirurgias pequenas, cirurgias médias, cirurgias maiores. Mas todos nós fazemos procedimentos invasivos por dia. Exatamente. Então, dessa forma, a Prefeitura de Marabá está de parabéns, assim como a Prefeitura de outros municípios De Parauapebas estão de parabéns. Acho que são as prefeituras que melhor pagam no estado do Pará. Sim, porque é justo. A gente ter que anestesiar, ter que fazer incisão, fazer todo o procedimento técnico, cirúrgico num paciente, demanda risco. Mesmo que seja em caráter ambulatorial. Então, nessa alçada, nessa esfera de avaliação, os municípios estão de parabéns. Eu me sinto, assim, muito feliz, não pela questão financeira, mas pela questão também de cidade. É uma cidade muito boa para se morar. Pessoas que trabalham no serviço público, que se tornam amigos também, é um vínculo social muito bom, além dessa questão financeira que também é bastante justa e boa. Legal. Carla, por favor, suas considerações finais, realmente que o nosso tempo está... Eu gostaria muito de agradecer, primeiramente, a recepção que nós aqui estivemos com você, doutor Tiago. Eu fico muito feliz de tudo que nós conversamos de um jeito informal e agora aqui apresentado no OdontoCast. O quanto Marabá está sendo beneficiada, o quanto Marabá está com ganhos dentro da área da odontologia. Tem as suas dificuldades, como toda e qualquer situação. Ninguém consegue vencer todas as demandas, porque é um universo muito extenso, né? Mas eu fico muito feliz e mais feliz ainda, eu quero parabenizar, através do presidente do Conselho Regional, a iniciativa de nomear, né? E aí você, que nós agora estamos nos conhecendo, como representante do Conselho Regional de Odontologia no estado do Pará, para estar no município de Marabá. Eu fico muito agradecida, viu, Marcelo? Acho que foi muito certeiro. Você é extremamente capacitado, extremamente interessado e muito envolvido com muitas outras, com muitas áreas onde a gente vê a questão humanitária, onde a gente vê a questão administrativa em você, onde vê a acessibilidade, né, que os colegas podem ter, quando eu falo colega, eu incluo toda a classe odontológica, tudo aquilo que está registrado no conselho, são colegas, né? Não precisa ser não é só o cirurgião dentista, mas eu acho assim que aqui Marabá está de parabéns por você enquanto representante do conselho e que fique, né, muito certo de que quem chegar em você está chegando no conselho de forma mais rápida. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Tiagão, suas considerações finais em relação ao CRO pelo Pará, ao OdontoCast, o Conselho Regional de Odontologia do Pará, né, com a administração que ele está tendo, e não precisa jogar confete, pode fazer suas críticas também, Isso. que tiverem que ser feitas, mas é preciso que tu passes essa mensagem realmente do que tu estás sentindo e depois faz o convite olhando para essa câmera aqui, para que o pessoal assista, o pessoal de Marabá, da região vizinha, aqui das regiões vizinhas, possam assistir ao OdontoCast com o representante de Marabá do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Bom, eu que agradeço pela escolha, agradeço pelo convite de estar aqui hoje, por ser nomeado por vocês representante do CRO, que é o órgão máximo dos dentistas do estado do Pará. Me coloco à disposição de todos do Conselho no que precisar aqui na cidade, nas cidades que eu tiver algum contato, alguma influência, podem contar comigo. Em relação à interiorização do CRO, para mim foi o tiro certeiro, como eu disse antes, nós nos sentíamos órfãos desse acolhimento do Conselho, porque assim,
Muitos colegas pensam que o conselho é um sindicato. Não é. O conselho é um conselho fiscalizador da profissão odontológica. E regularizador. Então, assim, hoje muitos já têm essa opinião formada. Opa, o CRO serve para isso. Então, nós precisamos nos fortalecermos dessa parte aqui. E em relação ao Odontocast, a gente vê que hoje o mundo evoluiu e não adianta a gente querer fazer política da forma antiga. O Odontocast é um meio de comunicação moderno, acessível e que todos gostam de ver. Toda semana é um episódio novo, toda semana um convidado novo, e eu acho que vocês podem pensar em ampliar mais isso aí. E se possível, não, quando vieres falei igual belenense. Quando vocês vierem ao interior, poder estender um pouquinho, ir numa cidadezinha menor. Nós vamos hoje, por exemplo, em Rondon. Nós vamos em São João do Araguaia. Conhecer. Não dá para fazer todos num ano, mas de repente nesse triênio fazer alguns. Isso é interessante, é a minha opinião. No demais, o conselho, na figura do Dr. Marcelo, que é presidente, na figura da senhora doutora Carla, que foi presidente também e hoje é conselheira, vocês estão de parabéns. Desejo todo o sucesso do mundo à frente do nosso conselho e que venham mais e mais anos na evolução da nossa classe para o bem-estar da população, que é o nosso maior bem. Legal. Faz o convite para o pessoal assistir aí. Boa tarde, pessoal. Me chamo Tiago Cardoso Viana, sou cirurgião dentista, representante do Conselho Regional de Odontologia do Pará, aqui em Marabá, e venho convidá-los a assistir o nosso Odontocast com o Dr. Marcelo, com a doutora Carla e comigo. Boa tarde. Legal, Tiago. Bom, a Carla falou uma situação que eu preciso também comentar contigo, do quão foi difícil fazer um time. Eu digo sempre a eles, nossos conselheiros, que nós não somos só os conselheiros. Nós somos um time de conselheiros, de representantes, de colaboradores que atuam no conselho. Então nós temos quase 40 pessoas atuando dentro dessa forma. E aí eu vou sempre dizer o seguinte: eu não podia ser mais abençoado com os nomes que Deus colocou para que eu pudesse estar hoje fazendo o trabalho que eu fui designado a fazer, que foi a revalorização do conselho, a reacreditação desse conselho pela nossa classe. É um conselho que veio de problemas seríssimos e que ficou muito desacreditado. E hoje todos vocês são responsáveis por essa nova fase do conselho de voltar a ter credibilidade, de voltar a estar se valorizando e sendo valorizado. Então, fica o meu agradecimento a esse tipo de profissional que está ligado ao conselho, tanto tu, quanto a Carla, quanto todos os outros, de que não é a nossa pessoa que é o mais importante. O mais importante é a nossa profissão, é a nossa instituição, que nós vamos passar por lá. Ela vai permanecer. Então, dentro de todo esse processo, eu fico muito feliz, muito grato de entender que as escolhas que foram feitas, elas foram acertadas. Te desejar todo sucesso. Obrigado. Dizer que tanto no âmbito profissional, quanto pessoal, quanto no institucional, que você cresça cada vez mais e possa ter sempre o caminho que vai te deixar mais feliz. Com isso eu vou encerrando por aqui. A canequinha é sua. Opa, obrigado. A canequinha que é um brinde do Odontocast, da Labodental aqui, do nosso amigo Pedro Pessoa, que é o patrocinador das canequinhas. Te dizer que estou muito feliz também de ter vindo a Marabá, ser recepcionado por ti. Daqui a pouco a nossa agenda já vai ser estendida, porque nós temos uma reunião com os profissionais daqui. E o CRO pelo Pará continua junto com o Odontocast. Futuramente, quem sabe, a gente possa ampliar isso se nós tivermos a oportunidade. No mais, a gente vai ficando por aqui com o Odontocast, o
podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Um abraço e até o próximo episódio.